Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, versículo 1 até o 13. Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao 13. Pode ficar assentado mesmo. Nós vamos fazer essa leitura. Peço que você não feche sua Bíblia, mas que você possa acompanhar a exposição do texto que nós teremos nessa noite. Meu desejo é que o Espírito de Deus, ele faça com que essa palavra não chegue apenas aos nossos ouvidos, mas que o Espírito faça com que essa palavra alcance o nosso coração, a nossa alma e venha transformar as nossas vidas. Leamos. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho o que lhe oferecer. E o outro lhe responda, lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o do que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se um filho, ou se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Deixe sua Bíblia aberta em Lucas 11, a partir do verso 1. Meus irmãos, uma das armas espirituais mais importantes que é nos dada por Deus é a oração. Segundo determinado autor norueguês, já falecido, seu sobrenome é Hallesby, ele diz o seguinte, que a oração é o fôlego da alma, o órgão pelo qual recebemos a Cristo em nosso coração ressequido e esturricado. Orar, irmãos, é mais do que falar. Orar é mais do que dizer algumas frases elaboradas diante de Deus. Pela palavra de Deus, orar é uma atitude que não sai da boca, mas que sai do coração daquele que está buscando o próprio Deus. Orar, irmãos, só é possível porque, orar a Deus só é possível porque um dia Jesus Cristo, Ele derramou o seu sangue na cruz. E Ele nos deu o direito e o livre acesso, como nosso sumo sacerdote, para que pudéssemos entrar na presença de Deus pelo seu sangue.
que é um novo e vivo caminho, e possamos agora encontrar graça que flui do trono daquele que está acima de todas as coisas. É em Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16, que o autor, ele fala sobre essa realidade que nós temos diante de Deus na oração por meio de Jesus Cristo, quando ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, veja, ele está falando da oração. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É por meio de Jesus Cristo que Deus, ele ouve a nossa oração. Não é porque nós temos alguma bondade em nós. A oração ou a resposta da oração, ela não é algo meritório. Não é porque você merece ou eu mereço, nós mereçamos, que Deus, ele ouve e responde às nossas orações. Não! É por causa de Cristo, da obra de Cristo, do sangue dele que foi derramado. É somente por ele que nós nos achegamos ao Pai e encontramos graça derramada em nossas vidas. A graça começa com Deus, é aplicada por meio de Cristo em nossas vidas através da sua obra. Ele recebe as nossas orações porque Cristo um dia derramou o seu sangue por nós e se tornou o nosso mediador. É por isso que ele diz: tudo que pedirdes a meu Pai, pedireis em meu nome e vos será dado. Se tem alguma coisa a ser pedido, vocês peçam em meu nome e será-vos dado. E João, mais na frente, na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 5, ele diz: segundo a vontade dele, segundo a vontade de Deus, tudo que pedirmos em Cristo Jesus será feito para a glória do próprio Deus. É por causa dele, da obra dele, da cruz que ele carregou, do seu sangue que foi derramado, por ele ter assumido a nossa culpa, obedecido à obediência que nós somos incapazes de obedecer, que nós podemos agora ter acesso ao trono de Deus, não somente, irmãos, não somente ser justificados, ser considerados livres de culpa, livres de condenação, receber a salvação, mas agora nós podermos ter intimidade, comunhão com o Criador, com aquele que é Senhor de todas as coisas, com o sumo bem, com aquele que é a verdadeira vida. Somente por meio de Cristo nós temos acesso ao Pai e podemos ter a sua presença em nós de forma poderosa através da oração. Certo homem de Deus chamado Eleanor L. Doan, ele disse o seguinte: para crescer espiritualmente, faz-se mister que, em primeiro lugar, o homem aprenda a ajoelhar-se. Mas na frente ele diz: você não pode tropeçar se estiver ajoelhado. Então ele está tentando mostrar que a oração, irmãos, ela nos mantém de pé. A oração, ela nos faz ter intimidade com Deus, comunhão com Deus, nos faz andar com Deus, nos faz estar fortalecidos com o poder de Deus. Inclusive, Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no verso 18, ele mostra que a oração é uma das partes mais importantes da armadura espiritual de Deus. Abra sua Bíblia, deixe marcado aí em Lucas 11, vá para Efésios capítulo 6 e observe comigo esse texto. Efésios capítulo 6, primeiramente versículo 10, inclusive nosso irmão Gilvan, não o presbítero Gilvan, mas nosso irmão Gilvan, leu esse texto ontem, no culto de oração dos homens, ontem pela manhã. E tudo se encaixa, irmãos, quando o Espírito de Deus, ele quer falar ao nosso coração de maneira impactante. Ele vai tratando conosco e afunilando todas as coisas que vão acontecendo para que Ele venha tratar com o nosso coração naquilo que nós precisamos ouvir. Não é o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir do Senhor.
E talvez eu e você aqui nesta noite, nós precisamos ter uma mudança na nossa vida em relação à oração, em relação à nossa comunhão com Deus, em relação à nossa intimidade com Deus. Talvez você ache que ora, mas talvez a partir desta noite você entenda que você não é um homem de oração, que eu não sou um homem de oração, que você não é uma mulher de oração, e que Deus nos desafia a partir de hoje a mudarmos a nossa vida através de uma busca intensa do Senhor e da sua presença através da oração. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para o quê? Para poderdes estar firmes contra as ciladas do diabo. Essa é a primeira razão de nós podermos estar fortalecidos com todo o poder de Deus, com a armadura de Deus. A segunda razão está no versículo 13, quando ele diz: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o quê? No dia mau. Se primeiro é para estar firme contra as ciladas do diabo, segundo é para que possamos resistir no dia mau. E terceiro motivo para nós estarmos vestidos com a armadura de Deus e cheios do poder de Deus, está no verso 19. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, ou seja, coragem, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Devemos estar cheios do poder de Deus, não somente para resistir às ciladas do diabo, não somente para resistirmos no dia mau, mas para sermos corajosos em pregar o Evangelho onde estivermos. Mas olhe, nessa leitura que nós não vamos fazer toda, onde Paulo vai tratar de várias armas espirituais, no versículo 18, ele fala sobre a oração. Leia comigo aí, verso 6, verso 18. Paulo aqui vai falar sobre os 4 todos da oração. Quando ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo vai dizer que a nossa vida de oração deve ser com toda oração. E a palavra com toda oração implica em todos os tipos de orações. Você pode orar agradecendo, você pode orar simplesmente louvando e adorando o Senhor, você pode orar pedindo por você pode orar pedindo pelos outros, você pode orar simplesmente gemendo na presença de Deus porque está sofrendo e Ele está sondando o teu coração e conhecendo o que você está passando. Você pode orar a Deus fazendo questionamentos respeitáveis, perguntando a Deus o porquê de determinadas situações em sua vida. Você pode orar a Deus louvando o Senhor e adorando pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito. Você pode orar a Deus simplesmente agradecendo a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Enfim, há vários tipos de oração. E Paulo diz, olha, ore a Deus com toda a oração, mas ore também em todo o tempo. A oração também deve ser não só com todos os tipos, mas ela deve ser constante. Depois ele diz, não somente toda oração em todo o tempo, mas ore com toda perseverança. Você não pode desistir de orar, você tem que continuar orando e orar cada vez mais. Nós só aprendemos a orar orando, irmãos. Não existe uma técnica para oração, a oração é prática. Somente isso, orar, irmãos, é praticar a oração e buscar a presença de Deus através de um desejo que há no coração, de conhecê-lo cada vez mais intimamente, através dessa disciplina espiritual, desse meio de graça que Ele nos dá, que é a oração. Agostinho, ele foi questionado, se eu não me engano foi Agostinho ou Tomás de Aquino, não estou me lembrando agora bem, um desses homens de Deus do passado, e qual perguntaram a ele qual é o mais importante, se seria a palavra, o estudo da palavra ou a oração. E a resposta dele foi o seguinte: um pássaro, ele não pode voar apenas com uma asa só. Ele precisa de 2 asas para poder voar. Assim também nas nossas vidas, nós não podemos crescer espiritualmente, irmãos, somente com a leitura da Bíblia, com o aprendizado das Escrituras,
mas nós precisamos orar e orar cada vez mais, buscar o Senhor em oração. O problema é que no tempo em que nós vivemos, a negligência contra a oração, ela é algo assustador. Qual será, irmãos, o futuro de uma igreja que não ora? Qual será o futuro de um crente que não ora? Qual será o futuro de um pastor que não ora? De um presbítero que não ora? De um diácono que não ora? Qual será o meu futuro ou o seu futuro se nós não mudarmos a nossa vida em relação à oração? No nosso texto de hoje, nós temos aqui algo interessante. Volto para Lucas 11. Eu quero compartilhar justamente a importância da oração para as nossas vidas, nesse texto aqui, em que nós acabamos de ler. Versículo 1 de Lucas 11 diz: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. A primeira coisa, irmãos, que nós podemos enxergar sobre a importância da oração em nossas vidas, nesse texto, é que Jesus estava orando. O texto é muito claro, diz: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. O problema é que nós não só temos um texto mostrando a vida de oração de Jesus. Inclusive, irmãos, uma das características do Evangelho de Lucas é falar sobre o fato de Jesus se retirar muitas vezes para orar. Lucas, o evangelista Lucas, ele se preocupa em citar a vida de oração do Senhor. Veja comigo, aqui no versículo 1 diz: de uma feita, não sabemos em que momento foi esse, no período histórico que é narrado nos evangelhos acerca da vida de Jesus, mas em um determinado momento, o Senhor estava orando, e aquilo foi tão impactante para um dos seus discípulos, que aquele discípulo se aproxima do Senhor. Quando o Senhor termina de orar, aquele discípulo pede para o Senhor ensiná-lo a orar como Jesus orava. Mas abrem outros textos, só no Evangelho de Lucas, para você observar a importância da oração. Primeiro, no texto, porque Jesus estava orando. Veja, por exemplo, Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. No batismo de Jesus, é interessante, os evangelistas, cada um ele dá ênfase a um aspecto, e Lucas dá ênfase ao fato de que no momento do batismo do Senhor, ele estava orando. Veja versículo 21 e 22 de Lucas 3, diz assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele ao quê? A orar. O céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Parece que o batismo de Jesus foi algo simples, mas aquilo foi tão importante que o Senhor estava orando e buscando a presença do Pai. E o texto diz que o céu se abre naquele momento, o Espírito desce de forma corpórea como pomba sobre ele, e Deus fala com ele dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus orava quando estava sozinho. É aquela oração que ele ensinou aos discípulos, que tem lá em Mateus, no Sermão do Monte: quando fores orar, entra no teu quarto, em secreto, e ore. Que Deus saiba e conheça que eu e você somos homens e mulheres de oração. Não precisa ninguém ver, não precisa você dizer nada a ninguém, mas que o Pai contemple e veja: ali está um filho que ora, que busca a minha presença, que busca o meu ser. Se encha da presença de Deus, nos enchamos da presença de Deus através da oração. Jesus sozinho no capítulo 5 de Lucas, só estou em Lucas, mostrando que ele é um autor que dá muita ênfase à vida de oração do Senhor Jesus. Lucas 5, verso 16, diz assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários. E o que, irmãos? Porque a oração é importante em nossas vidas. Porque Jesus orava.
E se Jesus, que era santo, sem pecado, filho de Deus, orava e buscava ter uma vida de intimidade, de comunhão e se encher do poder do Pai, por que nós achamos, irmãos, que não precisamos orar? Ou por que não praticamos a oração como se não precisássemos do poder de Deus em nossas vidas? Veja capítulo 6, por favor. Capítulo 6 de Lucas, versículo 12. É só passar mais uma folha. Lucas, mais uma vez, vai citar a vida de oração de Jesus. Capítulo 6, verso 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte. O monte aqui não tem nada a ver com esse monte que o povo procura para orar. O monte, tanto faz você orar no monte como no seu quarto. O Deus é o mesmo, a graça é a mesma, o poder é o mesmo. Mas Jesus procurou o monte para ficar longe das multidões. Não porque o monte era mais importante do que outro lugar. A questão não era o monte, mas o desejo que estava no coração de Jesus de estar na presença do Pai. E no verso 12 diz, naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus orava? Orava. E orava tanto, irmãos, que ele chegou a impactar todos os seus discípulos através da sua vida de oração. Por que Jesus orava? Por que, irmãos, o nosso Senhor orava? Primeiro, porque ele dependia de Deus, como um homem. Ele era o Filho de Deus, mas dependia da presença de Deus. Segundo, porque Jesus orava, porque ele confiava totalmente em Deus e depositava a sua confiança no Pai. Lembre-se que quando ele foi tentado por Satanás, a primeira tentação foi: transforma essas pedras em pão, se tu és o Filho de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus dependia totalmente do Pai, confiava totalmente do Pai. Na hora de se alimentar, ou o pão que viria para saciar a sua fome, era o Pai que iria lhe dar. Ele não precisava ultrapassar aquilo que tinha sido determinado para ele. Terceiro, Jesus orava porque havia um grande desejo no seu coração de glorificar o Pai através da sua vida. Vocês lembram de Jesus no Getsêmani? Jesus orava também porque as nossas orações podem não mudar as coisas. Lembre-se disso. Walter B. Knight, ele disse o seguinte: nem sempre as orações mudam o curso das coisas, mas as orações sempre nos transformam. Nem sempre a oração poderá mudar, nem sempre as orações poderão mudar as situações difíceis que nós estamos enfrentando, mas com certeza, se nós orarmos, nós sairemos transformados através da oração. Foi isso que aconteceu com Cristo no Getsêmani. Quando ele estava orando, quando a cruz estava se aproximando, ele orou ao Pai e disse: Pai, mas que não seja feita a minha vontade, porém a tua. E ele sabia que teria que tomar o cálice da ira de Deus, ele sabia que Deus iria puni-lo, mas a questão é que ele sai do Getsêmani diferente de como ele entrou. Ele entrou angustiado até a morte, ele entrou atribulado, ele entrou com medo, ele entrou perturbado porque estava para assumir a culpa de todos nós, de morrer pelos nossos pecados, mas ele saiu em paz, ele saiu com o seu coração em paz do Getsêmani. Ele chamou os discípulos e disse: vamos, e em paz ele saiu e se entregou àqueles que vieram prendê-lo. A questão é que no Getsêmani, preste bem atenção, no Getsêmani ele disse algo interessante: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O único que não caiu em tentação foi Jesus. Todos os outros caíram. Todos os outros negaram o Senhor. Todos os outros discípulos fugiram, porque somente Jesus continuou a orar. A oração, ela pode não transformar as coisas, mas a oração transforma quem ora. Porque sempre nesse encontro que essa pessoa tem com Deus, vai trazer mudança no seu coração. Porque a oração é importante em nossas vidas, porque Jesus orava. Segundo, irmãos, está aí no versículo 1. Veja aí no versículo 1, ainda de Lucas 11. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou,
um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. A segunda verdade no texto, a primeira leva à segunda. Preste bem atenção. A primeira diz o seguinte, que a oração ela é importante para as nossas vidas porque Jesus vivia orando. Jesus estava orando. A segunda verdade no texto, em relação ao fato da oração ser importante para as nossas vidas, é que um dos seus discípulos, queria também aprender a orar como Jesus estava orando. Ele queria ter uma vida semelhante à do Senhor. Ele também queria orar como Jesus orava. E certo homem de Deus, ele diz o seguinte: um homem pode orar sem ser crente, mas nenhum homem pode ser verdadeiramente cristão sem orar. Repito, um homem pode orar sem ser crente, mas nenhum homem pode ser verdadeiramente cristão sem orar. Qual era o desejo que estava no coração daquele discípulo? Não era de realizar os seus próprios sonhos, não que isso seja pecado. Não era um desejo de realizar talvez aquilo que a sua família almejava como sucesso para a vida dele. Aquele homem, o que ele desejava mais naquele momento, não sabemos qual foi dos discípulos que perguntou ao Senhor, que pediu ao Senhor para lhe ensinar a orar, mas o desejo daquele discípulo era que ele pudesse também aprender a orar como Jesus orava. E a minha pergunta é, irmãos, qual de nós temos desejado orar como Jesus orava? Qual de nós temos clamado ao Senhor para que Ele nos ensine a orar? Qual de nós temos buscado a Deus e dito ao Senhor: Senhor, dispõe o meu coração para que eu possa orar como eu devo orar? Qual de nós, irmãos, temos desejado a presença de Deus em oração como a coisa mais importante das nossas vidas? Todos têm sonhos. Muitos de vocês têm sonhos, principalmente os mais novos. Sonham em terminar uma faculdade. Sonham, talvez alguns, o maior sonho seja comprar uma casa própria, ter um grande negócio, ser rico, ser uma pessoa importante na sociedade, talvez ajudar os pais com alguma coisa, ou financeiramente. Mas o desejo desse homem de Deus era aprender a orar. Qual de nós temos desejado isso? Qual de nós temos desejado a presença de Deus como a melhor coisa da vida, como a coisa mais importante da vida? Deixa eu dizer uma coisa a você, a nossa prática de oração já responde a essa pergunta. A nossa prática de oração responde o quanto nós desejamos a presença de Deus. Terceira verdade no texto, está no versículo 2 até o versículo 4. Uma coisa leva a outra. Primeiro, a oração é importante para as nossas vidas porque Jesus vivia orando. Segundo, porque a oração que Jesus praticava influenciou um dos discípulos que pediu para ele lhe ensinar a orar. Ele desejava orar como Jesus orava. Porque não há crescimento espiritual sem oração. Terceiro, irmãos, como resultado disso, é que Jesus ele começa a ensinar ou a trazer um modelo, um padrão para as nossas orações. É claro que Jesus não vai ensinar aqui a repetir palavras. Preste bem atenção. Leia comigo do verso 2 até o verso 4. Então, ele os ensinou. Jesus aproveita aquele pedido e começa a ensinar a todos os discípulos que estavam com ele. Ele não ensinou somente a um, mas ensinou a todos. O texto sai do singular para o plural. De um discípulo, ele começa a ensinar a todos. E aqui no verso 2 diz: então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Versículo 3. Faltou alguma coisa aqui? Faltou? Faltou. Mateus diz o quê? Seja feita? Aqui não tem. Por que não tem? Porque venha o teu reino já inclui seja feita a tua vontade. Lucas ele resume. O relato de Lucas é mais curto, é mais enxuto do que o de Mateus. Então ele repetindo, ele diz, depois de venha o teu reino, ele não cita seja feita a tua vontade, como Mateus cita no capítulo 6.
Ele já segue adiante e diz: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Aí ele encurta também. Mateus diz: mas livra-nos do mal. Lucas não cita, porque o fato dele dizer não deixar-nos cair em tentação é a mesma coisa, já inclui: livra-nos do mal. E a doxologia, que é a adoração final, pois teu é o reino e a glória pelos séculos dos séculos, amém, Lucas também não cita. Por quê? Porque não há necessidade. O que Lucas está querendo dizer aqui, irmãos, para todos nós que somos servos de Deus, nessa narrativa, é que nós possamos valorizar a importância da oração. E Jesus ensina esse modelo. É um modelo para que você tenha ideia do valor da oração nas nossas vidas. Nós aprendemos aqui nesse modelo, pelo menos, 6 coisas importantes. Primeiro, é o Pai. A nossa oração começa com um vocativo: Pai. Só pode chamar Deus de Pai aqueles que são adotados por meio de Jesus Cristo. Não são os filhos que são nascidos da carne, não são os filhos que são simplesmente criados por Deus. Em João capítulo 1, versículo 12, diz quem são os filhos que têm um pai e que podem ter acesso à presença dele e dizer esse nome. Veja, versículo 12 de João 1 diz: mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando você vai para Gálatas, capítulo 3, Paulo, ele diz que os descendentes de Abraão não são os judeus que descendem da carne, mas são aqueles que andam nas pisadas da fé. São filhos de Abraão, os que estão ligados ao descendente, como capítulo 3 de Gálatas, verso 16, e o descendente é Cristo. E mais na frente, ainda no capítulo 3 de Gálatas, no versículo, leia comigo, por favor, capítulo 3 de Gálatas, aliás, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 7. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 4 até o 7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, os que estavam debaixo da maldição da lei, da morte, por causa do pecado, a fim de que recebêssemos o que, irmãos? A adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito Santo, ou o Espírito de seu Filho, que clama o quê? Abba. A palavra Abba em aramaico significa o quê? Pai. Que clama Abba. E aí ele diz o significado de Abba, que é pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Não é toda pessoa que pode chamar Deus de pai. Não é todo homem que tem condição de chegar para ele e dizer pai, de orar a ele e dizer pai. Somente aqueles que foram adotados, em que foi mudada a sua vida, em que foi mudado o seu nome, em que foi mudado o seu caráter, em que foi mudada a sua condição interior, e que recebeu uma herança, e uma herança é algo gratuito, não é fruto da sua obra, mas é fruto da obra de outro, do trabalho de outro, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por meio dele que eu posso dizer pai. Por isso que Jesus, ele diz, quando fores orar, vocês devem orar o quê? Invocando a quem? Ao Pai. E vocês só podem invocar ao Pai, mas na frente ele vai dizer, por causa de mim. Senão você teria ele apenas como Criador. Mas somente os que são adotados é que podem chamar aquele que o adotou de pai. Pai indica uma relação íntima. Pai indica uma relação de filiação, de amor, de comunhão, uma relação mútua. E somente aqueles que têm Cristo é que podem viver essa realidade. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus representa o ser dele. E aqui, irmãos, está o desejo daquele que ora, de glorificar a Deus. O que Jesus está dizendo, quando você orar, ore ao Pai.
tenha consciência da sua filiação por meio do próprio Cristo, e que o seu desejo na oração seja sempre de glorificar a Deus, como sempre era o desejo de Cristo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Qual é a realidade nossa hoje? As pessoas estão determinando, dizendo que Deus tem que fazer, eu determino. Nós não temos condições de determinar nada. Jesus, ele diz que nós não podemos acrescentar nem sequer um côvado ao curso da nossa vida. Sabe o que é um côvado? 45 centímetros aproximadamente. E ele diz, olha, você e eu não podemos acrescentar nem sequer meio metro ao curso da nossa vida. Nós não podemos dizer, nem ter a autoridade de acrescentar 1 minuto ou 10 segundos a mais daquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Quanto mais determinar alguma coisa a Ele. A verdadeira oração, ela tem como desejo, como propósito, glorificar ao Pai. Pai, venha o teu reino. Por isso que não houve necessidade de Lucas dizer aqui, seja feita a tua vontade. Terceiro, irmãos, ele diz, depois de santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, que o reino de Deus se estabeleça em nossa vida, na vida dos outros, não somente em extensão, mas em intensidade, para que a vontade dele seja feita no céu e na terra. Nessa oração, Jesus ensina a dependermos totalmente de Deus, não a sermos preguiçosos, mas a entendermos que o nosso pão vem dele. E aqui a oração é interessante, o pão nosso de cada dia. Sabe aquela pessoa que está comendo hoje, já pensando no pão de amanhã? Essa pessoa é uma pessoa ansiosa e que não está dependendo totalmente de Deus. Aquele que crê se satisfaz com aquilo que é dado hoje, porque ele acredita que o mesmo Deus que supriu a sua necessidade hoje, suprirá a sua necessidade amanhã. Não há por que entrar em desespero, porque Deus, ele cuida de nós. É isso que Jesus está tentando ensinar. Clame por aquilo que é necessário, somente aquilo que é necessário, e o exemplo é o pão. E o pão indica tudo que é necessário para o sustento da vida física. Depois o Senhor nos ensina a orar pedindo perdão, e nos ensina também a ter consciência de que se somos perdoados, precisamos também perdoar. Ele termina também a oração dizendo que nós devemos clamar sempre para que não caiamos em tentações, pedindo a Deus que nos livre de ocasiões que vão nos levar a pecar, que vão nos levar a cair, que vão nos levar a infringir a vontade de Deus e a desonrar o seu nome. Se a nossa oração deve glorificar a Deus, ela deve terminar dizendo, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos da tentação, porque na nossa vida nós não queremos deixar de glorificar ao Senhor. Esse é um modelo, irmãos, que Jesus dá. Por isso que é importante aprendermos que Jesus orava, seu discípulo queria orar, e ele ensina os discípulos a orar, e tudo isso aponta para a importância e a necessidade da oração em nossas vidas. Quarta verdade que nós encontramos no texto, e última. Quero terminar com essa. Está do versículo 5 até o versículo 13. Leia comigo, do capítulo 11 de Lucas. A primeira, a oração é importante porque Jesus orava. A oração é importante em nossas vidas porque os discípulos também precisavam orar. A oração é importante em nossas vidas porque Jesus ensinou seus discípulos. E é claro, também a todos nós que somos discípulos hoje, a orar. E quarto lugar, a oração é importante, porque Jesus encerra essa conversa, exortando-nos, dando ordem. Aqui está no imperativo. Depois de contar uma ilustração, Jesus vai ordenar aos seus discípulos a pedirem, a buscarem e a baterem. É assim que deve ser a nossa oração. Veja verso 5. Disse-lhe ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer.
E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para os dar. Digo-vos que não se levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então Jesus, antes de encerrar esse assunto, ele conta uma pequena história. Nessa pequena parábola ele diz: olha, certo homem é pego de surpresa, quando chega na sua casa, à meia-noite, uma visita. Era muito comum naquela época isso acontecer, um viajante que chegava cansado, a pé, ou talvez com seu animal, vinha de local distante, chegava ali exausto, precisando dormir e se alimentar, e chegava na casa de um conhecido, de um amigo, e a primeira coisa que o anfitrião fazia era preparar algo que pudesse confortar aquele indivíduo que chegava na sua casa e alimentar o seu corpo. Só que aquele homem não tinha nada em casa. Isso era uma desfeita muito grande. Por isso ele corre para o seu amigo, já à meia-noite. A porta já estava fechada, todo mundo dormindo. Ele acorda aquele homem do lado de fora, as casinhas pequenas, não era difícil isso. Mas aquele amigo diz que não pode se levantar. Ele pede 3 pães apenas. Veja, uma alimentação muito simples, de uma pessoa que era pobre, mas que estava oferecendo o que ele podia, o melhor que ele podia naquele momento, para satisfazer as necessidades do seu outro amigo, que tinha chegado tarde na sua casa e precisava repousar. Quem é que não faz isso, né, irmãos? Se chegar alguém na nossa casa precisando de comida, um amigo nosso, uma pessoa conhecida, chegando cansado de uma viagem, nós temos o maior prazer de receber. E a hospitalidade faz parte dos cristãos. O desejo de querer agradar aqueles que chegam na nossa casa. Nós temos que fazer o melhor para essas pessoas, porque é assim que Deus nos ensina. E esse homem, ele segue a vontade de Deus. Mas aquele vizinho que era seu amigo, ele não queria se levantar. Ele ia ter que abrir a porta, ele ia ter que talvez acender a candeia, todo mundo da casa ia se acordar, ele tinha provavelmente filhos pequenos, e mesmo sendo amigo, ele diz: olha, eu não posso me levantar, meus filhos já estão dormindo. Mas Jesus, ele diz: olha, mesmo que aquele homem, por amizade, não dê os pães, por importunação ele dará, para que aquele homem possa o quê? Logo sair e ele voltar ao seu sossego. O que é que Jesus está querendo nos ensinar aqui, irmãos, nessa parábola? O que é que Jesus está querendo nos dizer? É claro que ele vai aplicar ela muito mais a fundo a partir do verso 9. Mas o que nós temos que aprender, irmãos, primeiro, é que para Deus nunca é meia-noite. E nós podemos chegar à presença de Deus e orar e clamar ao Senhor, que nunca para Ele será meia-noite, nunca será tarde. Nós também aprendemos nessa parábola que para Deus também nunca lhe falta nada. Aquele amigo iria, sim, ouvir a importunação e a persistência do seu outro amigo que lhe pedia pão. Mesmo que não fosse por amizade, mas ele lhe daria o que ele precisava. Jesus traz essa parábola para mostrar: para Deus nunca é meia-noite, para Deus não falta nada, para Deus nunca há importunação quando nós oramos. Quando um filho humildemente busca aconchego no Senhor e ajuda dele. E Deus nunca é pego de surpresa, como aquele amigo que estava deitado na sua casa. Porque antes de orarmos a Ele, Ele já conhece toda a nossa vida e o nosso coração. E aí eu encerro, irmãos, com a aplicação de Jesus dessa parábola, dizendo: a razão dessa parábola é para que nós possamos perseverar em oração. É para que nós não desanimemos, ou não desanimemos
mas que a nossa oração possa ser contínua. Jesus, ele continua no verso 9 até o verso 13, incentivando os discípulos a continuarem orando, mostrando, irmãos, a eficácia da oração e a importância de nós perseverarmos em oração. E essas 3 atitudes que os discípulos devem tomar, através desses 3 verbos que estão em forma de ordem, tem 3 respostas. Nós temos aqui uma tríplice exortação de Jesus e temos aqui também uma tríplice promessa. Ele diz, olha, o que pede recebe, o que busca acha e o que bate a porta se abre. Aqui ele tá usando uma intensidade. Pedir é uma coisa, mas buscar é pedir e fazer algo mais. E bater é pedir, fazer algo mais e continuar fazendo. Há uma intensidade nessas palavras. Não é a mesma coisa. Ele começa com pedir. Aquele que pede. Por isso digo, pedi e dá-se-vos-á. Pedir, irmãos, indica humildade. Porque só pede quem precisa. Só pede quem é humilde para chegar e clamar por ajuda. Orar é depender de Deus. Existem 2 características que o Hallesby, ele diz que fazem parte da natureza da oração. A primeira é o senso de dependência, ou o senso de insuficiência. É quando você percebe que você não é muita coisa, que você precisa do outro. E orar é perceber que você precisa de Deus, de buscar a Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus na sua vida. Pedir indica humildade e consciência de que se precisa de ajuda, da necessidade que tem. Vocês lembram que Jesus, ele conta a história de um fariseu e de um publicano. E nessa historiazinha, o publicano, ele é ouvido por Deus, mas o fariseu não. Quando você for ler esse texto, nós não vamos ler aqui, está em Lucas 18. Nesse texto, o fariseu, ele não faz nenhum pedido a Deus. Sabe por quê? Porque a sua justiça estava posta naquilo que ele era. Já o publicano não. Ele não tinha coragem nem de levantar a cabeça e dizia, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Pedir implica humildade. Pedir pressupõe também fé. Esse é o segundo elemento que Hallesby, ele diz sobre a natureza da oração. Se o primeiro é o senso de insuficiência, o segundo é fé, porque só pede quem confia num Deus pessoal, com quem você e eu podemos ter comunhão. Como Paulo diz, não andeis ansiosos, mas que as vossas orações, súplicas, petições e ações de graças sejam conhecidas diante dele. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Segundo, ele diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Buscar, irmãos, é pedir, mas agir. Só busca quem pede e faz alguma coisa. É a mistura entre a petição e a ação. A oração deve ser sempre acompanhada pela ação. Alguém pode orar, por exemplo, por santificação. Senhor, santifica a minha vida, me ajuda a me libertar de determinados pecados. Mas se você não se esforçar para ler a Bíblia, porque a Bíblia diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você não se esforçar para ir aos cultos, porque a Bíblia diz, não deixai de congregar, principalmente quando o dia se aproxima. Se você não buscar o Senhor e não viver conforme a palavra, aquele que não pratica a palavra, mas é somente ouvinte, a sua casa ela é edificada sobre a areia e não sobre a rocha. Então, se você não faz isso, se você não se esforça, ora, mas também faz, você não só pede, mas você busca, não haverá santificação em sua vida. Se você quer ser uma boa esposa ou um bom marido, você não deve só orar, você deve também fazer aquilo que é necessário para que um casal viva bem. Você deve lutar para aprender a ser um bom marido e você a ser uma boa esposa. E em último lugar ele diz, batei e abri-se-vos-á. Ele encerra com bater, porque bater é pedir, mais agir, mais perseverar. E Paul Washer, ele diz que todo crente ora, mas nem todo crente ora com perseverança.
é viver em oração, como Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. São os 4 todos da oração que nós vimos aqui em Efésios 6:18. É 1 Tessalonicenses 5:17 que diz, orai sem cessar. E é lembrar, irmãos, do que Benjamin Franklin disse, trabalhe como se você tivesse de viver 100 anos, mas ore como se você tivesse de morrer amanhã. Essa frase é de Benjamin Franklin. Trabalhe como se você tivesse de viver 100 anos e ore como se você tivesse de morrer amanhã. Bater, irmãos, é entender que nós precisamos continuar orando. Queremos aprender a orar? Vamos orar. Comece a orar. Eu tenho percebido o quanto eu oro pouco, o quanto eu não oro quase nada. E desde o começo desse ano eu tomei uma decisão para que o Senhor possa mudar a minha vida. Eu não quero começar nenhum dia da minha vida antes de estar na presença do Senhor. Certo homem, ele disse que a oração deve ser a chave que abre o dia e o ferrolho que fecha a noite. Outro disse que a oração deve ser como o fogo que alimentava o altar do holocausto. Lá no templo, se acendia de manhã para que permanecesse aceso. E continuava lançando brasa nesse altar para que ele continuasse queimando durante a tarde. A nossa oração, irmãos, ela precisa ser contínua. Lembre-se que a oração nem sempre muda o curso das coisas, mas sempre vai mudar o nosso coração. Por isso eu quero trazer, encerrando, algumas aplicações. Primeiro, procuremos a partir de hoje, não de amanhã, a separar um tempo para a oração secreta. Comece a orar em nome de Jesus. Billy Graham diz, ore, ore, até que você e Deus sejam amigos. Ore, 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 até que você e Deus sejam amigos. Paul Washer, ele diz, olha, a coisa que eu menos gosto de fazer quando me acordo, que é aquilo que ele mais necessita, é orar. Não ache que orar é bom, porque orar é contra a nossa natureza. Quando eu digo orar não é bom, não é que não seja bom para a nossa vida com Deus, para a nossa vida espiritual. Mas a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela não gosta de orar. Quando você vai assistir um filme, você passa 2 horas na frente da televisão, não dá um cochilo. Mas vai orar. Para ver, dobre seu joelho, vai orar na cama. Não dá 10 minutos, você não sabe nem onde estava mais. Já entrou em Nárnia. É mentira? Chamar você para comer uma pizza, você espera meia hora, com a fome de um leão. Fica lá no restaurante reclamando, cadê a pizza que não vem? Pede a Coca-Cola ou o suco, sei lá, não importa. Fica ali esperando, conversando, jogando conversa fora. Mas se alguém chamar para orar, você vai colocar um monte de dificuldade. Não posso porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que resolver isso, resolver aquilo. Como, irmãos, a nossa vida vai ser mudada se nós não orarmos? Como a nossa família será salva se nós não orarmos? Como as pessoas vão se converter se nós não orarmos? Como o poder do Espírito Santo será derramado em nossas vidas se não orarmos? Veja que o texto encerra, o Pai vos dará o Espírito Santo se vocês pedirem. Se nós buscarmos a Deus, o Espírito Santo vai nos encher de uma forma tremenda e nós seremos transformados pelo poder de Deus. Nossa vida não será a mesma, as lutas virão, as doenças virão, as dificuldades virão, mas nós seremos diferentes, porque estaremos cheios do poder do Espírito de Deus. Então comecemos a orar hoje, comecemos a orar hoje. Segunda aplicação. Moody, ele já dizia, maior evangelista que nós tivemos nos séculos passados, nos Estados Unidos, ele disse que o segredo da oração é orar em secreto. Comece a orar hoje em nome de Jesus e comece a ler a Bíblia. Perguntei hoje pela manhã, quem aqui leu a Bíblia toda há 4 anos, de 4 anos para cá? Não pedi para ninguém levantar a mão, porque iríamos passar vergonha. Mas quem leu a Bíblia,
Agora lê Facebook, lê WhatsApp, lê um bocado de besteira no Facebook, passa 1 hora lendo o que os outros postaram, mas não separa tempo para ler a palavra de Deus. John Piper, ele diz que no dia do juízo, nós não poderemos chegar diante do Pai e dizer: Senhor, eu não tive tempo para orar, porque a resposta de Deus será: e o seu Facebook? Porque nós temos tempo para tudo, mas não para orar e para ler as Escrituras Sagradas. Terceiro, compre uma agenda, compre um livro pequeno, um caderno, seja o que for, de R$1, de R$2, não precisa ser, pega uma pilha de papel. Não precisa ser nada, quando fala em agenda, você pensa logo em, eita, coisa cara, pastor. Não, como um caderno velho de R$2. Pegue 3 folhas, anote, faça uma lista de oração. Você vai ver que vai ter muito que orar. Faça uma lista, coloque o nome do seu pai, o nome da sua mãe, coloque o nome dos seus familiares, o nome dos irmãos da sua igreja. Comece a orar, ore especificamente, não ore genericamente, comece a orar de forma específica, e você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. Crie uma lista para você mesmo, agradecer a Deus por quem você deve orar, suas petições, seus problemas, suas necessidades, suas confissões de pecado. Separe tempo para adorar a Deus em oração e se encha do Espírito Santo. Encerro, irmãos, repetindo mais uma vez a frase de Benjamin Franklin: trabalhe como se você tivesse de viver 100 anos e ore como se você tivesse de morrer amanhã. Vamos orar em nome de Jesus. Convido o pastor Jair para fazer essa oração, em nome de Jesus. Amém. Amado Pai, te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque tu fala no nosso coração, Senhor. Tu tem um desejo de estar em comunhão conosco, Senhor, uma vida de oração, Senhor. Colocamos, Senhor, a nossa vida diante de ti, Senhor, e pedimos, Senhor, que tu traz a cada um de nós, Senhor, a humildade, Senhor, de reconhecer a nossa vida como ela está, Senhor. Para diante da nossa humildade podemos buscar a ti, para vivermos o teu querer, Senhor. Senhor, que a nossa vida possa ser uma vida de oração, uma vida de gratidão, uma vida de súplica, uma vida de louvor, Senhor, a ti. Em que não é unicamente uma vida só com nossos afazeres, os nossos deveres, as nossas necessidades, mas uma vida, Senhor, entregue ao teu altar. Assim colocamos, Senhor, nossas vidas diante de ti, Senhor. Aqueles que estão aqui nessa noite, Senhor, que a oração tem sido tão distante, Senhor, em que a oração não tem sido feito parte da vida por um bom tempo, Senhor, e que está sentindo que a vida como cristão é um deserto, é um peso, é unicamente, Senhor, algo difícil, que possa descobrir, Senhor, que é em Ti, Senhor Jesus Cristo, que aprendemos a viver uma vida plena de Ti, cheio de Ti, porque é só Tu que possa nos dar a força, Senhor, de caminhar a vida que Tu tem para cada um de nós, Senhor. Assim Te louvamos, Senhor, pela Tua misericórdia, Teu amor, Senhor, que Tu concede a cada um de nós, de nos relembrar, Senhor, que Tu oraste tanto, Senhor. Assim também nós também precisamos orar muito mais. Assim Te colocamos, Senhor, nossas vidas no Teu altar nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.